Amados, é a ministração dessa noite. Eu vou estar falando algo a respeito de avanço. Quando nós crescemos, quando nós nascemos, houve um tempo de crescimento. Ninguém nasceu grande. Nascemos bebê, fomos crescendo, foi evoluindo, foi trazendo conhecimento, foi trazendo algo, direções, e você foi avançando. E essa noite, amado, eu vou estar falando com vocês a respeito do avanço sobrenatural. Amém? Abra comigo 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 18. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, estou avançando. Não, todo mundo achou, glória a Deus. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amados, esse versículo mostra para mim e para você que eu preciso crescer, eu preciso avançar no Senhor. Eu preciso ser fortalecido para poder avançar. Só que muitas vezes nós não entendemos qual que é esse avanço sobrenatural. Como assim? O que é isso, avanço sobrenatural? É você sair do seu natural, é você sair da algo que você fazia com as suas próprias mãos, e você vai começar a entender que aquilo com as suas mãos você parou, você é limitado, e você depende de Deus. É você começa a fazer as coisas no sobrenatural, na dependência de Deus, na dependência do Pai. É por isso que eu coloquei um pouco antes a respeito de honra. Quando eu honro o Senhor, eu estou honrando e crendo nele. Então, quando eu falo em dependência, eu também falo sobre algo sobrenatural. Isso que nós fizemos aqui de dizimar e ofertar é algo sobrenatural. Eu estou tirando algo do eu, e sim reconhecendo o Senhor. Reconhecendo o Senhor nas minhas bênçãos, nas minhas finanças, nos meus bens. Não é algo natural, querido. Você está crendo no sobrenatural. Não como uma troca, não como uma permuta, mas sim de reconhecimento. Quando eu reconheço isso, eu entendo que algo sobrenatural vai acontecer. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus por isso. Isso mostra também que cada um de nós tem um tipo de crescimento. Uns crescem muito mais além, outros um pouco menos, outros um pouco mais. Mas como assim? Isso vai depender da medida de fé que você deposita, na medida de fé que você crê, a medida de fé que você apresenta. E é como está a sua medida de intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com o Pai, mais eu creio no sobrenatural. Andar no sobrenatural, querido, é você reconhecer o Senhor em tudo. Que quando você levanta, no seu levantar pela manhã, você já está crendo que Deus vai operar, que Deus vai fazer grandes coisas. Você já está crendo no sobrenatural. É aquilo, você avançar no sobrenatural, você é enxergar muito mais além daquilo que você vê. É muito doido isso. É você enxergar muito mais além do que você vê. Isso é fé. Isso é um avanço. Mas todo esse avanço, querido, necessita de um esforço meu e seu. O avanço, querido, todo o avanço sobrenatural eu preciso. A palavra avanço significa correr, passar obstáculos, passar barreiras, se esforçar, cumprir carreira. Falei, meu Deus, o Aurélio hoje me ensinou muita coisa. O dicionário Aurélio me ensinou muita coisa hoje. Falei, já foi me apertando um pouco, que eu preciso avançar, eu preciso cumprir minha carreira. E o avanço, querido, ele está ligado no quê? Foco.
Quando eu tenho foco em algo, eu faço. Quando não tenho foco, eu não faço. Eu fico parado. E a fé, a minha e a sua fé, ela só vai acontecer, vai fazer funcionar, vai poder gerar mais fé quando eu tenho foco. Mas não sei se você entende, mas quando você quer fazer algo, vamos pensar uma viagem, você quer planejar uma viagem. O seu foco, você está o quê? Planejar aquela viagem. Ou você sabe, em dezembro eu vou viajar, tá bom, ok. Quando chega em dezembro você vai fazer lá, agendar sua viagem, é assim que funciona? Não, você planeja e cria um foco para aquilo. Quero passar no vestibular de medicina. Tem alguém aqui fazendo vestibular para medicina? Não tem? Estão estudando em casa. Precisa ter um foco, precisa estudar, precisa se aprofundar naquilo. É isso que eu quero chegar hoje. Avanço sobrenatural é preciso mergulhar mais profundo em Deus. Como assim? Eu preciso, para me entender e reconhecer e saber o que é o avanço sobrenatural, querido, eu preciso ter intimidade com Deus, ok? Eu preciso ter fé, eu preciso avançar. E para mim avançar no Senhor, eu preciso mergulhar nele. Amém? Quando eu mergulho mais, eu entendo mais. Quando eu me aprofundo mais, eu começo a enxergar as coisas muito mais além. Alguém já mergulhou aqui no oceano, no mar? Quando você está em cima, você enxerga as coisas que estão lá no fundo? Mas quando você mergulha mais profundo, você vê tudo aquele colorido que tem dentro do mar. Não é assim? Ou já viram algum vídeo da National Geographic, aqueles vídeos lindos, maravilhosos, aqueles peixes coloridos? Não sei se vocês perceberam, quanto mais profundo o oceano, mais colorido ele é. Mais chama atenção. Olha como Deus é poderoso. Isso faz entender para mim e para você, quanto mais profundo eu vou no Senhor, mais eu entendo Ele. Mais colorido fica a sua vida, querido. É isso. Você começa a andar numa vida sobrenatural. É fácil? Eu não falei que era fácil, mas não é impossível. É por isso que muitos mergulham profundo muito fácil. Tem pessoas que é muito fácil, ele começa a orar e se mergulha na profundeza e começa a entender, começa a fazer as coisas acontecer, começa a orar pelas pessoas e as coisas começam a acontecer. Mas muitos vai começar meio devagar, outros vai ser mais rápido, outros são mais lentos. Mas para todos Deus tem um propósito. Para mim e para a sua vida Deus tem um propósito, querido. Basta você mergulhar nesse propósito, mergulhar nesse avanço. Sabe, para mim entender sobre avanço, para mim entender sobre avanço sobrenatural, querido, eu preciso entender que eu tenho que ter foco nas minhas coisas. Desde as suas coisas naturais. Não sei se você acontece quando você levanta pela manhã, você já projeta alguma coisa na sua cabeça. Ou você só acorda e vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É assim que funciona o seu dia a dia? Não. Você tem um foco. Eu vou acordar cedo, talvez faça o café, não sei, ou talvez a sua esposa dá um cafezinho na cama, né? Outro não. Eu não ganho café na cama, porque nem na hora que eu sair de casa é muito cedo. Mas talvez o seu foco seja assim, não vou tomar café, eu vou chegar cedo no meu trabalho, pontual, glória a Deus, aleluia por isso. Amém? Ser pontual também é avançar no sobrenatural. As pessoas reconhecerem você como exemplo. Quem pegou essa? É você ser exemplo aonde você está andando, aí você vai avançar mais. Sede, pois, meus imitadores, como sou de Cristo. Paulo fala isso. O cara tem que ser, como diz lá no Nordeste, tem que ser macho para falar isso, né? Tem que ter pulso firme para falar que tem que imitar o Paulo. Paulo falou assim, ser depois meus imitadores. Que convicção que ele tinha, né? É ser convicto daquilo, da palavra, ser convicto de quem ele é. Amados, quando você se mergulha nessa profundeza do Senhor, você é convicto de quem você é em Cristo Jesus. Você
começa a gerar uma convicção tão forte dentro de você, que vai começar a passar essas informações de fé para outras pessoas que estão à sua volta. Que o propósito de Deus para mim e para a sua vida não é para você somente você avançar. O propósito de você avançar no sobrenatural é você levar a salvação. Não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta. O propósito de um avanço sobrenatural, querido, é para você andar em terra, reinar em vida. É por isso que a Bíblia fala que os filhos do Senhor reinarão em vida. Eu pego esse versículo e falo, os filhos do Senhor vão avançar no sobrenatural. A palavra sobrenatural é muito simples, a explicação dela. É sobre o natural fica abaixo. É quando nós elevamos o nível de fé em Deus. Quando nós colocamos as coisas, deixando Deus fazer parte do negócio. E deixamos as coisas naturais descansando nele. Cada vez mais coisas ele acrescenta. E voltando ao foco. Então eu preciso avançar, eu preciso ter foco. Aleluia. Deixa eu até pegar aqui uma anotação que eu fiz para você. Abra comigo Filipenses 3,14. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava falando algo aqui, eu preciso avançar, eu preciso ter foco em Deus. Não precisa abrir lá a Bíblia, querido, mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, Paulo fala sobre crescimento. Que ele fala antes, eu pensava como um menino. Mas ele fala, eu preciso avançar. Sabe, amados, nós temos que parar de ficar somente pensando nas coisas pequenas. Quando eu falo em avanço sobrenatural, é algo extraordinário. Amém? É algo muito mais além daquilo que naturalmente nós falamos de alcançar. O que você está esperando no Senhor? O que você está esperando no Senhor? Quais são as promessas que Deus fez para a sua vida? Comece a analisar isso, querido. Comece a analisar a sua vida a respeito qual é o seu chamado, qual é o seu propósito em vida, qual é o seu foco em vida. Todos nós nascemos com um propósito de avançar, todos nós nascemos com um propósito de reconhecer o Senhor como único Salvador de nossas vidas. Mas esse propósito, esse foco, ele tem que movimentar. E Paulo fala sobre crescimento. Temos que parar de viver no raso. Temos que ir mais profundos no Senhor. Mas não sei quando você vai para a praia, ou você vai a algum lugar, quando você fica lá na praia só no rasinho, só batendo os pezinhos na água, ou batendo na piscina, e fica só no olho aí. E vê todo mundo brincando lá no fundo, mergulhando, fazendo um monte de coisa. É a mesma coisa quem está lá dentro? Ah, mas eu gosto de ficar batendo na sua perninha. Né? Não, mas Deus quer que você vá mais profundo. Vai, filho. Mergulhe mais. Quando você está pelos tornozelos, ainda você anda. Ainda você consegue voltar. Ainda você consegue, muitas vezes, até retroceder de coisas que Deus mandou você fazer.
Quando a água começa a chegar nos seus joelhos, começa a se tornar um pouco mais difícil você voltar. Não é assim que você entra no mar? E a onda começa a bater. E você começa o quê? Você começa a decidir, será que eu continuo ou será que eu volto? Não é assim ou foi só comigo que acontece isso? E as ondas começam a bater. E é assim que funciona também, querido, a sua vida com Deus. Eu preciso avançar e não olhar para trás. Mesmo as ondas batendo, eu continuo. E as águas começam a bater na cintura. Só que as ondas começam a ser mais fortes ainda. Não é assim? Quanto mais profundo no mar, as ondas se tornam mais fortes. Amados, quanto mais profundo em Deus, mais situações vão acontecer. Como assim? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus fala para mim e para você isso, querido. Quanto mais profundo, mais entendimento chega. Pode vir o vento que for, pode vir onda que for, você vai entender, vai saber como lidar com elas. Mas a partir do momento que você entra mais profundo, querido, você não tem mais volta. Ou você mergulha ou você leva um capote. Não é assim que acontece? Quando você fica muito profundo no mar, ou você se afunda nele, ou a onda te cobre. E Deus quer você ir mais profundo. Porque as situações do mundo, querido, muitas vezes quer te afogar. Situações, circunstâncias que vêm todos os dias em nossas vidas, tiram o nosso foco. Tira o seu foco. E eu preciso entender que o meu avanço em Deus, nada vai me abalar, nada vai me atingir. Eu não posso ficar se perder o meu tempo, você perdendo o seu tempo com coisas pequenas. Para de viver no raso e comece a viver mais profundo no Senhor, porque o raso vem coisas, vem ventos, vem situações, e muitas vezes valorizamos situações muito mais além que o Senhor. E essa noite, querido, Ele quer fazer você avançar em situações que você achava que você não dava conta, mas com Ele você vai dar. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que não parecia que não tinha mais jeito. Aquilo que parecia que não tinha mais solução. Deus vai te trazer a solução. Deus vai te trazer estratégia para lidar com tudo isso. Mas eu preciso mergulhar nele. Eu preciso crer no sobrenatural, eu preciso crer no Senhor. Crer no Senhor, será salvo tu e tua casa. Quando a palavra nos fala isso, que será salvo tu e tua casa, está falando, creia que eu te guardo. Creia que eu fortaleço a sua família. Creia que você vai fazer gerar frutos. Sabe, muitas vezes as pessoas estão paradas naturalmente e começam a ficar paradas espiritualmente porque é falta de fé, é falta de mergulhar, é falta de se aprofundar em Deus. Circunstâncias, situações vêm todos os dias. Mas eu e você decidem qual é o meu foco. Se o meu foco está no Senhor ou está na situação. Eu escolho, você escolhe qual situação que você vai fazer. O que vai seguir o foco em Deus ou vai seguir situações. E muitas vezes as situações te puxam. Te puxam para uma situação, as coisas vão acontecendo à sua volta, vai te sufocando, e na hora que você não começa, não vê mais, você está se afastando da vontade de Deus para a sua vida. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aquilo que não faz parte disso, querido, não é de Deus. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, vem de Deus. Se situações estão acontecendo à sua volta, não está agradando, não está fazendo você fortificar, está se afastando de Deus, querido, é um sinal de alerta. Olha o seu foco. O meu foco e o seu foco tem que ser em Deus. Amém? Jesus não morreu à toa na cruz, não. Ele morreu na cruz para me salvar e salvar você. E salvar a sua família, querido. Acho que você não entendeu. Quando a palavra fala salvação, ela vem um pacote completo. Proteção,
fortificação, segurança. Sabe? Quando eu entendo isso, que Jesus, através de Jesus eu recebi salvação, eu recebi segurança. Em Deus eu sou mais seguro. É por isso que Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É quando eu entendo que é a palavra que revela quem Deus é para a minha vida. É somente na palavra. Não tem outro lugar, querido. Amém. Aleluia. Mas quando eu falo em foco, quando eu falo em avanço sobrenatural, eu entendo que eu preciso ter metas. Do mesmo modo para você, no seu trabalho, você tem uma meta para cumprir, não tem? Ou você só vai lá fazer qualquer coisa e vai embora? É assim que funciona no trabalho? Eu trabalho em casa. Ok, mas você tem que ter uma meta no seu dia. Não é assim que funciona o nosso dia a dia? Em Deus também é assim, querido. A minha meta é avançar. A minha meta é conhecer mais da palavra. A minha meta é fazer cumprir o meu chamado. Eu preciso fazer cumprir o meu chamado. Aleluia. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Meu Deus. Capítulo 9, versículo 26. No 25, Paulo fala algo interessante. Todo atleta, em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, a sua carreira em Deus, ela não se corrompe. Mas ele ainda continua, assim corro também eu, não sem meta. Olha aí, Paulo já dando um exemplo. Eu preciso correr a minha carreira, mas eu tenho que ter meta. Eu preciso ter foco. Eu corro a minha carreira não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele estava deixando entender que ele vai precisar cumprir a carreira, ter foco, ter meta para não se desviar no meio do caminho. Situações vêm todos os dias para nos afastar. É preciso que eu preciso avançar e crescer. Tem coisas minha e sua precisamos avançar, querido. Não precisamos mais começar a pensar nas coisas pequenas, precisamos começar a pensar nas coisas grandes no Senhor. Mas para começar a pensar e já crendo nas coisas grandes, eu preciso acertar as coisas pequenas também. Cumprir a carreira com metas, com foco. Avançar, crendo no sobrenatural do Senhor. Amém? Isso é crer, isso é avançar no sobrenatural. É você reconhecer o Senhor em todas as circunstâncias. É você entender que com as suas forças você é limitado e que você precisa do Senhor. Amém? É você ir mais profundo na palavra. É você ir mais profundo orando. É você ir mais profundo orando em línguas. Quando nós falamos aqui, olha, comece a orar. Não é um momento de você pegar celular nenhum, é um momento de você orar com intensidade, orar com fervor mesmo. Mas eu não sei orar como os outros. Ninguém está perguntando como é que você deve orar, querido. Apenas abre o teu coração e reconheça o Senhor, que Deus vai fazer as coisas grandes através da sua vida. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Eu preciso dar o primeiro passo de orar. Eu preciso dar o primeiro passo de orar em língua. Eu preciso dar o primeiro passo de avançar as circunstâncias. Eu preciso dar o primeiro passo de perdoar. Uau. Tem coisas que estão presas, querido, que é necessário ajustes. Deus não vai fazer prosperar no meio da bagunça. Deus não vai fazer você avançar no sobrenatural enquanto não acertar a sua casa.
Não sei porque Deus mandou falar isso. Mas eu e você precisamos ajustar a nossa casa, para que possamos viver o sobrenatural de Deus. Como é que eu ajusto isso? Quando eu mergulho no Senhor, eu começo a entender, até as coisas pequenas fazem parte. Amém? Queria chamar a bandinha aqui um pouquinho para cima já. Aleluia. Vou fazer algo diferente essa noite. Quando eu entendo, amados, a respeito de avanço sobrenatural, eu preciso entender que eu preciso orar. E essa noite vamos orar, querido. Quem estava aqui no culto de domingo? Foi falado muito sobre unção. A Bíblia nos fala que a unção despedaça todo o jugo, todo o peso que está em você. Todo o fardo pesado, porque a unção do Senhor é leve. A unção do Senhor faz de você ficar mais fortalecido. A unção está na sua vida, querido. Você crê nisso? Existe uma unção derramada na sua vida. E Deus quer renovar suas forças essa noite. Amém? Você vai começar a agir mais no sobrenatural. Avanço sobrenatural, crer no sobrenatural, é você começar a ver os dons espirituais acontecendo na sua vida. É você começar a enxergar Deus te usando, profetizando por pessoas, profetizando por vidas, orando por cura. É você começar a pegar um lugar para você começar a falar, de repente você está pregando para as pessoas, você não está entendendo aquilo, mas você está pregando. Mas você não precisa de um microfone, precisa de um púlpito desse para você pregar, levar a palavra para as pessoas aí fora. Só precisa ter um coração disponível para levar essa palavra. Sabe, muito tempo atrás, eu acredito que seja aqui uns 25 anos atrás, eu não entendi o propósito. Eu morava em outra cidade, aonde eu ia com os pastores ministrar no meio do mato, no meio de umas igrejas pequenas, lá no meio. Eu ia muitas vezes só com ele, só para dirigir. E chegou um momento que ele falou: hoje você não vai só dirigir o carro, hoje você vai pregar lá. E eu não estava entendendo tudo aquilo, querido. Mas Deus estava fazendo eu avançar, porque eu estava obedecendo o propósito. O que precisa eu e você é ficar sintonizado, as coisas acontecendo à nossa volta. É ser sensível ao chamado. Seja sensível ao chamado do Senhor. Essa noite Deus quer te trazer uma visão daquilo que parecia impossível vai se tornar possível. Sabe, eu ia para aqueles lugares lá, querido. Eu saí daquele lugar tão alegre, mas ao mesmo tempo com uma pressão tão forte dentro de mim, porque sabendo que as pessoas que estavam indo lá, querido, eram pessoas que estavam indo. Sabe, queridos, era o ponto que as pessoas, eles vinham no meio de mato, cortando com uma foice, para poder ir ao culto na igreja, no meio do mato. E chegava lá com uma lanterninha de vela, querido. Eu olhava aquilo, a Joyce até presenciou muitas vezes isso, eu olhava aquilo e falei: uau, que amor é esse? E naquela singeleza, aquela simplicidade deles, querido, eles estavam tão abertos, tão disponíveis para receber da palavra, que você dava um glória a Deus, eles já começavam a se esbaldar na presença do Senhor. Não precisa de ambientes grandes, não precisa de espaços grandes, precisa de um coração disponível para reconhecer o Senhor em todas as circunstâncias. E aquela igrejinha começava a encher. Querido, o culto começava às 7h30. Tinha algumas famílias que saíam às 6h30 da tarde. Era tarde.
e entravam no meio do caminho, no meio do mato, desbravando os lugares para poder chegar até na igreja. Eles reconheceram que aonde era o socorro, e o socorro bem presente deles era o Senhor. Tinha vezes, queridos, que chegava lá, até um ponto que Deus fez prosperar a vida do pastor da igreja e comprou uma Kombi. Só que essa Kombi, ela ia até um limite. E via aquela Kombi cheia, lotada de pessoas. Ele tinha que fazer até 2 viagens para poder trazer aquelas pessoas, porque era muita gente para poder ir para a igreja. Mas vocês estão entendendo isso? E muitas vezes nós reclamamos porque está chovendo, porque está muito sol, porque está frio, e não queremos ir para o culto. É isso, você reconhecer o Senhor. Reconheça o Senhor em todas as circunstâncias. Sabe, ali o culto começava às 7h30 e não tinha hora para acabar, porque a unção era tão forte naquele lugar, querido, porque a presença do Senhor era real. E eu vejo essa presença do Senhor essa noite, porque nós precisamos reconhecer o Senhor, né? É na nossa simplicidade. Não adianta você querer reconhecer em coisas grandes. Comece a reconhecer o Senhor nas coisas pequenas que Deus está trazendo para a sua vida. Deus vai fazer você avançar, Deus vai fazer você prosperar, mas reconheça Ele em todas as circunstâncias, querido. Amada tia disse que eu chegava naquele lugar. Teve um momento que nós fomos num culto lá. Era um dia chuvoso, estava chovendo muito. Vocês imaginam no meio do barro, aquelas pessoas chegando. Teve muitas famílias que chegaram com uma sacolinha na mão. Chegava, tirava aquela bota, a galocha, né? Tirava aquela bota, colocava o sapatinho para entrar para o culto. E com aquele sorriso no rosto. Aquilo ali quebrava qualquer um, querido. Porque Deus é bom. Ele continua sendo Deus em todo o tempo. Mas isso não quero ficar somente na minha memória não, querido. Isso que está trazendo para mim e para você essa noite, para nós reconhecermos o Senhor, até no tempo ruim, até no dia chuvoso, até nos ventos que estão batendo na sua porta, você reconhecer o Senhor. Deus quer fazer superabundar na sua vida as coisas grandes, mas reconhece Ele, querido. Valorize o que você tem. Valorize a sua vida em Deus. Comece a ser mais intenso. Seja mais intenso em você reconhecer o Senhor em todas as circunstâncias. Pare de viver no raso e comece a viver mais profundo no Senhor. Começa a gerar expectativa nas coisas grandes. Se você começa a gerar expectativa em coisas pequenas vão acontecer. Mas Deus quer fazer coisas grandes. Deus quer gerar o sobrenatural na sua vida. Tempo de alegria. Tempo de alegria chegou. Fique em pé, querido. Ainda de olhos fechados, você ficando em pé, reconhece o Senhor essa noite, querido. Reconhece o Senhor. Tudo que está acontecendo à sua volta. Valorize as coisas que estão chegando em tuas mãos. Valorize o seu chamado. Deus tem depositado coisas grandes em tuas mãos, porque você não está fazendo? Filipe andava com Jesus. Um dos discípulos andava com Jesus, mas ele não reconhecia muitas vezes Jesus. Como assim?
Ele chegou ao ponto de perguntar: onde está o Pai? E Jesus fala para ele: você não me conhece, Felipe? Aquele que vem ao Pai, vem primeiro por mim. Reconhece Jesus. Amado, chegou um tempo que nós reconhecemos Jesus. Não somente quando nós aceitamos a Cristo. Reconhecer Ele, mesmo como aconteceu. Reconhece o Senhor, que Ele já levou todas as dores, todas as enfermidades. Ele vai fazer prosperar tudo aquilo que você fizer. Essa noite, querido, Deus quer fazer você avançar em coisas que você está parado. Deus quer fazer você avançar em coisas que você não tem mergulhado. Mas é necessário ter um passo de fé. É necessário ter um foco. É necessário ter metas. Minha meta agora é... meu projeto de vida do ano está quase passando. Já estamos em julho. Já passou a metade do ano e você não fez tudo aquilo que você prometeu. Comece a fazer cumprir a sua meta. Comece a fazer cumprir tudo aquilo que você falou. Tudo aquilo que você falou em oração, começa a fazer parte, querido. Deus se agrada daquele que cumpre. Deus se agrada daquele que honra Ele.